Olá, pessoal! Na gravação de hoje, no módulo sobre um novo modelo de causalidade de acidentes conhecido como STEMP, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre estrutura hierárquica para controle de safety. Esta gravação está dividida em 5 partes. Inicialmente, eu gostaria de falar para vocês do conceito de teoria de sistema, no qual sistemas podem ser vistos como estruturas hierárquicas. Na sequência, eu vou falar um pouco mais de estruturas de controle hierárquicas, mais focado para safety, para então discutir um pouco sobre os objetivos que nós devemos alcançar quando projetamos uma estrutura de controle. Vou falar um pouco também sobre a relação entre estrutura de controle e restrições de safety. E, por fim, vou falar um pouco da complexidade de estruturas de controle de safety. Vamos começar com o conceito de teoria de sistemas, no qual sistemas podem ser visualizados como estruturas hierárquicas. Dentro dessas estruturas hierárquicas, cada nível impõe restrições nas atividades do nível imediatamente abaixo dele. As restrições ou ausência dessas restrições em um nível superior permite ou controla o comportamento em níveis inferiores. Processos de controle operam entre os níveis de uma estrutura de controle hierárquica para controlar os processos nos níveis inferiores dentro da hierarquia. E os processos de controle impõem as restrições de safety pelas quais o processo de controle é responsável. Basicamente, a ocorrência de acidentes se dá quando processos de controle fornecem controle inadequado e as restrições de safety são violadas no comportamento dos componentes de nível inferior. Existem diversas causas desse controle inadequado dentro de uma estrutura de controle hierárquica. Assim, em cada nível da estrutura hierárquica de controle, um controle inadequado pode resultar a partir de diversas causas, como, por exemplo, restrições ausentes, comandos de controle de safety inadequados, comandos que não são executados corretamente nos níveis inferiores da hierarquia de controle, feedback processado ou comunicado de maneira inadequada sobre imposição de restrições no comportamento do sistema, dentre outros. Nesse slide, eu apresento alguns exemplos de controle inadequado conforme apresentado no slide anterior. Suponha um gerente de operações fornecendo procedimentos ou instruções de trabalho inseguras para os operadores sob sua supervisão. Nesse contexto, um gerente de operações pode, por exemplo, fornecer instruções que impõem restrições de safety. Entretanto, não necessariamente os operadores seguem essas instruções. Um outro exemplo poderia ser um gerente de operações não tendo os canais de feedback estabelecidos para determinar que as instruções inseguras foram fornecidas ou até mesmo que as instruções relacionadas a safety fornecidas não foram seguidas. Vamos falar um pouco sobre estruturas hierárquicas para controle de safety. No livro da Nancy Levinson, Engineering a Safer World, ela apresenta uma estrutura de controle hierárquica para a safety comum nos Estados Unidos. É uma estrutura que fornece um exemplo de uma estrutura sociotécnica para controle de safety. Conforme vocês podem ver, ela é dividida em duas partes. Do lado esquerdo, existe a parte associada à estrutura de controle para desenvolvimento de um sistema, e na parte direita existe a estrutura de controle associada para a operação deste mesmo sistema. Mas observe que ambos os lados se comunicam, tendo em vista que as questões de safety em nível de operação também dependem de questões de safety em nível de desenvolvimento. Conforme pode ser visto nesse slide, as estruturas de controle de safety utilizadas em STEMP e em teoria de sistemas são hierárquicas. E normalmente os analistas costumam fornecer zooms dentro dessa estrutura, detalhando cada vez mais um determinado componente que é de interesse em determinado momento da análise. Trata-se de uma análise top-down, onde nós começamos de uma estrutura de controle em alto nível e a partir dessa estrutura de controle nós vamos delimitando a nossa análise para o nosso sistema de interesse em mais baixo nível. Nesta figura, por exemplo, nós temos a estrutura de controle sociotécnica mais genérica, com a sua parte de operação
na parte inferior direita, com um zoom nesta parte, até chegarmos numa estrutura de controle de interesse mais em baixo nível, que no meu caso está sendo constituída de 3 componentes. Um componente humano, que é o piloto, um componente automatizado e também o componente nível físico, que é a aeronave. Qual que é o objetivo quando projetamos uma estrutura de controle? O principal objetivo é criar uma estrutura de controle que elimina ou reduz eventos adversos. Para isso, precisamos de uma definição clara de responsabilidades, de autoridade, de expectativas em todos os níveis da estrutura de controle de safety, incluindo nisso o feedback adequado para cada nível. Eu gostaria de falar um pouco também da associação entre estrutura de controle e restrições de safety. Observe que não apenas parte da estrutura de controle deve trabalhar para impor as propriedades emergentes de safety. Toda a estrutura de controle deve trabalhar em conjunto para impor as propriedades, as restrições de safety em nível de sistema, incluindo design físico, operações, gestão, interações sociais e cultura. As estruturas de controle de safety elas podem se tornar muito complexas. Então é importante, em toda análise, o conceito de abstração, de forma que nós possamos ocultar detalhes não necessários para determinada parte da análise sendo desenvolvida. Assim, abstraindo e concentrando nas partes da estrutura como um todo, pode ser uma dica útil para o entendimento e comunicação sobre os controles necessários a serem estabelecidos no sistema. Ou, em outras palavras, no momento que nós formos examinar diferentes hazards, apenas subconjuntos da estrutura de controle global podem ser relevantes e necessários para serem considerados em níveis de detalhe. O restante da estrutura de controle não levado em consideração a partir de um processo de abstração pode ser considerado como entrada ou como ambiente para a subestrutura sendo analisada. Todavia, lembrando sempre que existe uma parte que é crítica durante a análise. Esta parte é a característica top-down de nossas análises. Nesse sentido, os hazards devem ser primeiro identificados em nível sistêmico, e o processo então deve proceder de maneira top-down e não bottom-up, de forma a identificar as restrições de safety para as partes da estrutura de controle global. Essa gravação e esses slides foram criados a partir do tutorial de STAMP apresentado pela professora Nancy Levinson no MIT STAMP Workshop de 2021. Mas grande parte desses slides e dessa gravação está baseada no livro Engineering a Safer World, mais especificamente no capítulo 4, das páginas 80 a 87.